Olha só o material que a gente tem hoje. É um monte de questões de concurso público sobre banco de dados. Pode parecer um tema meio árido, né? Um pouco técnico demais à primeira vista, mas a verdade é que por trás de cada aplicativo que a gente usa, de cada site, existe uma arquitetura invisível que organiza tudo. E essas perguntas, tipo certo ou errado, são como pequenas chaves, sabe? Elas abrem as portas dos bastidores desse mundo. A nossa missão aqui é usar essas chaves para montar o quebra-cabeça. Vamos decodificar o que é um banco de dados, como ele é projetado e o que garante que a informação seja confiável. No fundo, é tentar pensar como um arquiteto de dados. Ok, vamos mergulhar nisso. Exato. E o legal dessa abordagem é que cada afirmação, seja ela certa ou errada, força a gente a questionar uma premissa. Não é só decorar um conceito, é entender por que ele existe e por que as alternativas estão erradas. É um jeito excelente de separar o que é fundamental do que é, sei lá, só um detalhe técnico e entender a lógica por trás da tecnologia. Então vamos começar pelo começo, pela definição mais básica. As fontes 1 e 2 trazem isso. A fonte 1 diz que um banco de dados representa aspectos do mundo real, é projetado, construído e povoado com dados e atende a um propósito específico. Parece bem direto. Uhum. Já a fonte 2 diz que é um conjunto aleatório de dados não relacionados. À primeira vista, essa segunda definição parece obviamente errada, mas por quê? O que torna as palavras propósito e relação tão poderosas aqui? Você tocou no ponto central. Essa distinção é a diferença entre um sistema que funciona e um que é só um amontoado digital de lixo. A essência de um banco de dados não é só armazenar dados, é armazenar relações. Certo. Pense numa lista telefônica antiga. Um monte de números de telefone jogados numa caixa não serve para nada, é ruído. Mas quando você relaciona cada número a um nome e a um endereço, aí você tem informação útil. Você tem um propósito. A estrutura de um banco de dados é um espelho de uma necessidade do mundo real, seja conectar um paciente ao seu prontuário ou um cliente ao seu histórico de compras. Sem relação, não há valor. Entendi. A relação é o que transforma dados brutos em conhecimento. E essa organização vai além dos dados em si. A gente tem também os metadados, que a fonte 3 menciona. Eu sempre imaginei que metadados fossem algo meio travado no arquivo, tipo uma impressão digital. Uhum. Mas a fonte 3 diz que a afirmação metadados de arquivos de imagens não podem ser editados está incorreta. Isso me surpreendeu. Se eles podem ser editados, isso não abre uma brecha para problemas? Para adulterar informações? Essa é uma preocupação legítima. Mas a capacidade de editar metadados é, na verdade, uma ferramenta crucial. Metadados são dados sobre os dados. Numa foto, é a data, o local, o modelo da câmera. Sei. Um fotógrafo profissional precisa editar isso para organizar seu portfólio, adicionar palavras-chave, direitos autorais. Numa investigação forense, um perito pode precisar analisar se os metadados foram alterados, o que por si só já é uma informação, entende? Ah, claro. A imutabilidade não é o padrão. A flexibilidade para corrigir, enriquecer e gerenciar esses dados sobre os dados é o que os torna tão poderosos. Certo, faz sentido. Então os dados são organizados, relacionados e acompanhados por metadados flexíveis. Mas como essa organização toda é planejada do zero? O material fala muito sobre diferentes modelos, o conceitual, o lógico e o físico. Para entender essa separação, a analogia que me veio à cabeça foi a de projetar uma casa. Primeiro você tem um rabisco, uma conversa com o cliente para entender o que ele quer. Exato. Quantos quartos, o estilo. Depois vem a planta baixa detalhada. E só lá no final você especifica a marca do tijolo e o tipo de fiação. É por aí? Essa analogia da casa é ótima. E ela fica ainda mais interessante se a gente pensar em reformas. Mas vamos por partes. O seu rabisco é exatamente o modelo conceitual. As fontes mostram que ele nasce dos requisitos do negócio em colaboração com os gestores. É uma visão de alto nível. Você define as coisas importantes, clientes, produtos, pedidos e como elas se relacionam. E como uma das fontes aponta,
Nesse estágio, você não tem a menor preocupação com tecnologia, sabe? Nenhuma. Com qual programa vai usar ou em que servidor vai rodar. É pura estratégia de negócio. Exatamente. É a fase de entender o quê, não o como. Por isso, uma das fontes está errada quando diz que o modelo conceitual já detalha como os dados são armazenados. Se alguém nessa reunião inicial já está falando do modelo do disco rígido, está queimando a largada, certo? Completamente. Essa pessoa está escolhendo a cor da tinta antes mesmo de ter o terreno. Depois desse esboço, aí sim a gente vai para a planta baixa, que é o modelo lógico. Certo. Uma das fontes o descreve bem. É aqui que a gente começa a estruturar os dados num formato mais organizado, geralmente pensando em tabelas, colunas e os relacionamentos entre elas. Mas e isso é crucial, ainda de forma independente de um sistema específico. É uma planta que qualquer bom engenheiro de software, usando qualquer ferramenta, conseguiria interpretar. E é aqui que alguns detalhes técnicos começam a aparecer, e as fontes nos ajudam a não confundir as coisas, né? Isso. Uma delas, por exemplo, erra ao dizer que o modelo lógico já inclui índices. O que são exatamente esses índices e por que eles ainda não entram nessa fase da planta baixa? Ótima pergunta. Pense num índice de um livro. Ele não faz parte do conteúdo do livro, mas te ajuda a encontrar informações muito mais rápido. Uhum. No banco de dados é a mesma coisa. Um índice é uma estrutura auxiliar que acelera as buscas. Ele é um detalhe de otimização de performance. E a performance depende diretamente da tecnologia que você vai usar. Por isso, ele não pertence à planta lógica, que é agnóstica à tecnologia. Exatamente. Ele só vai aparecer na próxima etapa. A etapa do plano de construção, o modelo físico. É aqui que a gente escolhe a marca do tijolo, então... Exatamente. Agora sim. Como uma das fontes erra ao negar, o modelo é totalmente dependente do software escolhido. Se você vai usar um sistema da Oracle, da Microsoft ou um open source, as decisões serão diferentes. Aqui você define os tipos de dados exatos. Esse campo é um número inteiro, esse é um texto de até 50 caracteres. Certo. Cria os índices que mencionamos e planeja como tudo será fisicamente organizado no disco para máxima eficiência. E isso acontece no final do projeto, não na fase de requisitos. É a última camada de detalhe. Ok, essa separação em camadas, do abstrato ao concreto, ficou muito clara com a analogia da casa. Mas fico pensando, na prática, para o usuário final, quem se beneficia de toda essa complexidade? A pessoa que usa um aplicativo de banco se importa se o modelo é lógico ou físico? Não. E o brilhantismo do sistema é justamente garantir que ela não precise se importar. Isso nos leva diretamente ao que uma das fontes chama de abstração no nível de visualização. A ideia é criar uma fachada simples e funcional que esconde a complexidade da casa de máquina, sabe? O usuário vê uma tela bonita, com o seu saldo e extrato, que é a sua visão dos dados. Ele não quer nem saber o que tem por trás. Exato. Ele não vê e não quer ver as dezenas de tabelas e relacionamentos que trabalham nos bastidores para gerar aquela informação. Ah, então é daí que vem a ideia da arquitetura de 3 esquemas, que o material menciona. O nível físico lá embaixo, o conceitual no meio e essas várias visões dos usuários no topo, cada um com a sua janela particular para o mesmo prédio. Perfeito. E a consequência mais poderosa dessa arquitetura é um conceito chamado independência dos dados. Uma das fontes apresenta uma afirmação errada, dizendo que alterar o nível interno, o físico, exige uma revisão do nível conceitual. O poder desse design é justamente o oposto. É o contrário. Totalmente. Você pode fazer uma grande reforma no porão da casa, trocar um disco rígido lento por um SSD ultra rápido, sem que o morador da sala de estar, o usuário do aplicativo, sequer perceba. A visão dele continua a mesma. Entendi. A separação é uma proteção. É o que permite que a tecnologia evolua rapidamente nos bastidores, sem que a gente precise jogar fora e refazer todos os aplicativos a cada nova invenção de hardware. É uma ideia muito poderosa. É a genialidade invisível
que faz os sistemas modernos serem robustos e principalmente adaptáveis ao longo do tempo. Falando em design inteligente, uma das ideias mais geniais que eu vi no material foi a do atributo derivado. Ah, sim. O exemplo é simples e perfeito. Em vez de guardar a idade de um funcionário no banco de dados, você guarda apenas a data de nascimento e calcula a idade sempre que precisar. É um exemplo clássico e brilhante. O benefício é duplo. O primeiro, mais óbvio, é economizar espaço. Mas o segundo, muito mais importante, é garantir a consistência e a veracidade do dado. Certo. Imagine o pesadelo que seria se você armazenasse a idade. Você precisaria de um processo rodando todo dia à meia-noite para verificar quem faz aniversário e atualizar o campo idade. Se esse processo falha um dia, seus dados ficam errados. Claro. Se você simplesmente calcula a idade a partir da data de nascimento, o resultado está sempre correto por definição. Mas me surgiu uma dúvida aqui. Em um sistema gigantesco com milhões de funcionários, calcular essa idade toda vez que alguém faz uma consulta não poderia deixar as coisas mais lentas? Não haveria um caso em que o ganho de performance de ter o dado já pronto superaria o risco de inconsistência? Essa é a pergunta de $1 milhão e o tipo de decisão que um arquiteto de dados toma todos os dias. Você está certo, existe um trade-off. Em 99% dos casos, o cálculo é tão rápido que é imperceptível, e a garantia de consistência vale muito mais. Mas em sistemas de altíssima performance, para relatórios que rodam sobre bilhões de registros, pode fazer sentido pré-calcular e armazenar esse dado. Só que aí você assume a responsabilidade e o custo de criar mecanismos robustos para garantir que ele seja atualizado corretamente. Entendi. A regra geral é: não armazene o que você pode calcular, a não ser que tenha uma ótima razão de performance para isso. Ok, então um bom design pensa no que guardar, no que calcular e em como proteger o usuário da complexidade. Isso nos leva a outro ponto, a confiabilidade das relações. Como o sistema garante que as conexões entre os dados não virem uma bagunça? Uma fonte toca nisso falando de integridade referencial, mas com uma afirmação que me pareceu um pouco drástica. Ela sugere que, ao apagar um cliente, o sistema sempre apaga todos os pedidos dele automaticamente. Isso não é meio perigoso? É perigoso e, felizmente, incorreto. A palavra-chave aí é sempre. Essa ação de apagar em cascata, chamada On-Delete Cascade, é apenas uma das ferramentas na caixa. O material complementar mostra que existem outras. Por exemplo, você poderia configurar a regra para Restrict, que simplesmente proibiria a exclusão do cliente se ele tivesse pedidos associados. Ah, ok. Ou poderia usar Set No, que manteria os registros dos pedidos, mas apenas removeria a referência ao cliente que foi apagado. Entendi. A escolha depende da regra de negócio. Se eu apago um cliente inativo, talvez eu queira apagar os carrinhos de compra abandonados junto. Isso. Mas se eu desativo o cadastro de um gerente, eu definitivamente não quero apagar todos os funcionários que se reportavam a ele. Exatamente. A tecnologia oferece as opções, a lógica do negócio é que dita qual delas usar para manter a integridade e o sentido da informação. Não existe uma resposta única. E essa preocupação com a qualidade não se limita aos dados, mas se estende ao projeto em si, a planta da casa. Uma fonte afirma que a avaliação de modelos de dados é uma atividade formal, que gera laudos técnicos. Isso mostra que o processo é bem sério. E precisa ser. Um modelo de dados mal projetado é como uma fundação torta para um prédio. No começo, talvez não pareça um grande problema, mas com o tempo surgem rachaduras por toda parte. Lentidão, inconsistência. Exato. Lentidão, dados inconsistentes, dificuldade para fazer qualquer alteração. Eu já participei de um projeto onde pularam essa etapa de revisão formal para ganhar tempo. 6 meses depois, descobriram que o conceito de cliente era diferente para os times de vendas e de suporte, e os relatórios não batiam. Nossa. A correção custou o dobro do tempo que teriam gasto na avaliação inicial. É um barato que sai muito caro. Falando em qualidade, uma das fontes me deixou bem confuso. Ela aborda o ciclo PDCA e faz uma afirmação incorreta, dizendo que aplicá-lo significa que a qualidade será controlada em vez de planejada. Isso não vai contra a própria sigla?
O P não é justamente de planejar? É uma interpretação completamente equivocada do ciclo. O planejamento é o motor do PDCA, é a primeira e mais fundamental etapa. A ideia do ciclo não é substituir o planejamento pelo controle. A ideia é usar o controle e as fases de checar e agir para verificar se o que foi planejado está funcionando e para alimentar o próximo ciclo de planejamento com melhorias. Certo, é um ciclo de aprendizado. É um ciclo de aprendizado contínuo, não uma oposição entre planejar e controlar. Para fechar essa parte dos detalhes, uma curiosidade de outra fonte que me surpreendeu. A de que é possível que aconteçam atributos nulos em tabelas de menção. Sempre imaginei que nessas estruturas de análise, tudo tivesse que ser perfeitamente preenchido para os relatórios funcionarem. Isso é um reconhecimento de que o mundo real é bagunçado. Mesmo nos sistemas mais bem projetados, às vezes a informação simplesmente não existe. Um cliente pode não ter fornecido um e-mail, um produto pode não ter uma data de descontinuação ainda. Um bom sistema precisa ser capaz de lidar com essa ausência de informação. Com esses campos nulos. Isso, com esses campos nulos ou vazios, de uma forma que não quebre as análises. É engenharia de dados, admitindo que a perfeição é rara e que é preciso saber lidar com o incompleto. Então, fazendo um balanço de tudo isso, partimos da ideia de que um banco de dados é uma coleção de informações com propósito e relações. Isso. Vimos como ele é projetado como uma casa, com um esboço conceitual, uma planta lógica e um plano de construção físico detalhado. Exploramos as regras de negócio e os processos de qualidade que garantem que essa estrutura complexa não só fique de pé, mas seja confiável, segura e flexível para reformas futuras. A jornada faz todo sentido. E a grande lição, eu acho, é que esses não são apenas conceitos para passar num concurso. São os princípios que permitem que a nossa vida digital funcione. Essa separação em camadas, essa independência entre o que o usuário vê e como a tecnologia funciona nos bastidores é o que permite que a inovação aconteça sem que a gente precise parar o mundo a cada novo processador ou disco rígido inventado. É uma genialidade invisível. É a genialidade invisível que sustenta quase tudo o que fazemos online. Perfeito. E para deixar uma reflexão final para quem nos ouve, todo o nosso material hoje focou nos bancos de dados relacionais, esse mundo organizado em tabelas, linhas e colunas que dominou a computação por décadas. Mas o mundo hoje fala cada vez mais em bancos não-SQL, que organizam dados de formas muito diferentes, como documentos de texto, como redes de conexões, quase como um mapa mental. Fica a reflexão. Como será que esses conceitos que a gente discutiu, de modelo conceitual, lógico e físico, se aplicam ou precisam ser totalmente reinventados para esse novo universo de dados que nem sempre se encaixam em tabelas perfeitas?